Lucas capítulo 8, verso 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este? Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor, e estamos diante de Ti com temor e tremor. Usa a minha vida, Senhor, para trazer força sobre cada vida. Que possamos, ó Deus, sair daqui fortalecidos e preparados, ó Deus, para a vitória, para vencer, ó Pai, as tempestades da vida. Tempestades que surgem, ó Deus, dentro do lar, tempestades que surgem muitas vezes dentro da gente mesmo, do coração, tempestades que surgem em relação aos filhos. Senhor, quantas tempestades no trabalho, finanças e outras que são piores do que a tempestade de fato. E assim, ó Deus, possamos, ao ler a Tua palavra e ao estudar a Tua palavra, possamos sair daqui fortalecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quem for a Israel, a gente vai fazer essa travessia lá no Mar da Galileia, um momento muito gostoso, porque pegamos um barco e depois ali cantamos o hino nacional lá eles colocam o hino nacional para a gente, e aí celebramos, temos um culto ali, um momento muito gostoso que a gente experimenta lá na travessia do Mar da Galileia. Esse texto é um texto muito lindo que fala dessa tempestade que surgiu. Jesus estava cansado, dormiu, e aí quando veio aquele vento, aquela tempestade, os discípulos assustados e pensando: bom, o barco vai virar. Então acordaram Jesus e disseram: Jesus, estamos perecendo. Então diz que Jesus, acordando, ele repreendeu o vento e a fúria da água e perguntou para eles: onde está a vossa fé? E eles ficaram maravilhados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma coisa fantástica com o nosso Deus é que a gente sempre vai ficar surpreso por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Na quinta-feira nós temos estudado um pouco sobre, já faz algumas quintas vezes que eu tenho falado sobre essa tempestade. Eu só queria relembrar que quinta-feira passada eu falei primeiro sobre que o Senhor não vê a tempestade como a gente vê, né? O nosso Deus não vê a tempestade como a gente vê. A gente vê a tempestade como uma coisa que dá, bom, vamos fugir, vamos nos proteger. Mas Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que ele tem um caminho na tempestade. Imagina, ele anda sobre a tempestade, ele tem um caminho na tormenta. Então, o Senhor não vê a tempestade como a gente vê. Então, isso para mim me dá uma segurança muito grande, né, de saber que as crises que a gente passa, as tempestades, as pressões, o nosso Deus não vê como a gente vê. Então isso já me dá uma segurança. Outra coisa que nós estudamos foi que quem crê e espera no Senhor, sempre haverá um mas de Deus. Sempre haverá um mas de Deus. Mas Deus, você lembra Jó? Jó passou por uma crise muito grande, perdeu tudo, mas Deus veio e mudou toda a sua história, não é? Lembra de Abraão? Abraão não tinha filho, tal, mas Deus veio e deu o seu herdeiro, né? O povo de Israel estava lá diante do Mar Vermelho, sofrendo: nós vamos morrer aqui, o egípcio vindo, mas Deus veio e interviu. E assim é a nossa caminhada com Deus, sempre haverá um mas de Deus
sobre a sua vida. Parece que o barco vai afundar. Pode falar para quem está do seu lado: não vai afundar em nome de Jesus. Não vai. Não vai. Essa é a segurança que nós temos de andar com Jesus. A outra coisa que nós comentamos na quinta-feira foi que nunca pule do barco, o livramento virá. Agora, qual foi o segredo desses homens? Quando veio o problema, eles clamaram para Jesus. Esse é o nosso grande segredo, meu irmão. A gente tem com quem falar. A gente tem com quem falar. A gente tem, meu irmão, a gente tem a igreja, a gente tem a oração, a gente tem irmãos na igreja, a gente tem, meu irmão, a nossa vida com Jesus é fantástica porque nós não estamos mais sozinhos. Então, nunca pule do barco. Fique firme, porque o barco não vai virar. Mas o grande segredo para nós é esse, é clamar, falar com Deus. Está difícil, está pesado, não aguento mais. Ah, meu Deus, meu casamento, meu dinheiro. Então, fala com Deus, fala com quem resolve. Não é? Fica falando, como tem aquela frase, né? Quando você tiver com um problema, fale com o dono do circo, não fique falando com um palhaço, não. Às vezes a pessoa fica falando com quem não resolve. Fala com o dono do circo, fala com quem. Às vezes a gente fica falando com quem não vai resolver. Porque eu estou assim, essa. Fala com Deus. Não pule do barco. Mas a outra coisa que eu falei na quinta, e eu queria hoje tratar um pouquinho mais, é essa expressão: onde está a vossa fé? Amém? Vamos falar juntos? Onde está a vossa fé? Pergunta para quem está ao seu lado: onde está a tua fé? Quando eu leio essa frase, onde está a vossa fé? Jesus dizendo onde está a vossa fé, me dá uma ideia de que eles poderiam ter feito alguma coisa. Lógico, eles clamaram para Jesus, mas o clamor deles não foi um clamor de vitória, foi um clamor de desespero. Me dá a ideia de que a fé deles estava travada, que naquele momento eles estavam profundamente assustados. E aí Jesus pergunta: aonde está a vossa fé? Fala para quem está do seu lado: ative a tua fé. Fala assim: desbloqueie a tua fé. Você já pegou o cartão de crédito quando chega? Vem lá um aviso, né? Este cartão está bloqueado. Às vezes o talão de cheque chega: olha, esse talão está bloqueado. Você precisa desbloquear. Está bloqueado. E às vezes na fé é a mesma coisa. O que bloqueia a nossa fé? O medo. O medo bloqueia. A timidez bloqueia. Não, tem hora que a gente fica travado. Eu não sei e tal. Meu irmão, tem gente que fica opresso quando ora. Tem gente que ora e a oração dele é como se ele estivesse contando para Deus alguma coisa que Deus não soubesse. Ele conta: Deus, a coisa está feia aqui, Senhor. Mas meu Deus. A impressão que eu tenho é que Deus está olhando e falando: rapaz, se você não me falasse, eu não sabia. Eu estou surpreso. Está assim, está feio? Nossa, lá no Rio de Janeiro, Deus, a coisa está feia. A impressão que eu tenho é que às vezes a nossa oração, ela não é aquela oração de eu confio, mas é a oração de Deus, arruma alguém para ajudar a gente. Quando Jesus disse: aonde está a tua fé? Me dá uma ideia de desbloqueio. Está na hora de você desbloquear a tua fé, está na hora de você tomar algumas atitudes, né? Mateus 14, ele fala homens de pouca fé. Agora aqui fala: onde está a tua fé? Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo escreve dizendo: desperta o dom que há em ti. Desperta a tua fé. Acorda. Tem poder no nome de Jesus. Desperta a tua fé. Uma vez eu vi uma pregadora dizendo que tem momentos na vida que a gente tem que pegar a gente pelo braço e dizer: vai orar. E a gente tem que pegar a gente pelo braço e dizer: vai para o quarto, ajoelha
É como se a gente estivesse dando ordem para a gente, porque, eu não quero, eu não estou com... Não, você vai em nome de Jesus. Desperta. Não é o que você quer. Porque muitas vezes, meu irmão, é muito mais fácil a gente ser incrédulo. É muito mais fácil a gente recuar. É muito mais fácil a gente achar que conosco é diferente, que não vai dar certo. Quando Jesus levou os seus discípulos para aquele barco e veio aquela tempestade, e eles estavam sendo preparados para novas fases em suas vidas. E quando veio aquela tempestade, eles, assustados, foram falar com Jesus. E Jesus disse: onde está a tua fé? Interessante, né? Primeiro, Jesus estava no barco. E aí eles acordaram, tá. A outra passagem diz que Jesus não estava no barco. Agora eles estavam numa outra fase, numa outra travessia, sem Jesus no barco. E ficaram assustados tanto quanto. E Jesus veio andando sobre as águas. E depois, meu irmão, eles passaram pelas experiências deles. E agora eles tiveram que colocar em prática. Nesta manhã, eu queria te orientar. Desperte a tua fé. Chegou a hora de você respirar fundo, levantar a cabeça e partir para uma nova fase na tua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então eu queria te dar alguns conselhos. Primeiro, ligue a tua fé aos céus. Vamos falar juntos? Ligue a tua fé. Amém? Hebreus capítulo 12 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ligue a tua fé. Interessante que Jesus chama os seus discípulos e ele disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então ele diz o seguinte: vocês vão andar comigo, porque eu só posso aprender sobre fé com quem tem fé. Eu só posso aprender sobre as coisas de Deus com Deus. Eu só posso aprender a ter fé andando e praticando as coisas de Deus. Eu coloquei aqui 4 questões. Primeiro, não confie em você. Esse é o básico, não confie em você. Mas primeiro, conheça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, declare a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Novamente, conheça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, declare a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis. Vamos falar juntos? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para que a minha fé funcione, eu preciso destravar essa fé. Eu preciso fazer com que ela funcione. Primeira coisa, eu preciso conhecer a palavra. Depois eu preciso amar essa palavra, acreditar nessa palavra. Depois eu preciso falar conforme a palavra. E eu preciso amar e servir e ter atitudes à luz desta palavra, viver a palavra. Porque a minha fé precisa ser destravada. Quer ver um texto que eu acho muito legal? Abra aí no livro de Atos, capítulo 4. Atos 4, o versículo 20. Já achou? Diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e... Outra vez, porque não podemos deixar de... do que temos visto e... ouvido. Não podemos. Veja bem, esses discípulos foram aqueles que estavam no barco e estavam com medo, mas agora não, agora eles estão numa outra fase. No capítulo 3, no verso 6, tem uma referência dizendo que quando Pedro e João estavam entrando no templo,
Tinha um pedinte lá e dizendo, um aleijado, pedindo esmola pelo amor de Deus. E eles disseram, olha, a gente não tem prata, não tem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Engraçado que aqueles homens que estavam lá no barco, com medo, agora estavam com a sua fé destravada. Agora estavam vivendo uma outra fase da sua fé. Quando foi dito para eles, olha, vocês não podem falar sobre esse Jesus e vocês serão castigados e podem chegar até a morte, eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A fé, ela se destrava, meu irmão, quando a gente começa a tomar atitudes, quando a gente sai daquela de ser medíocre, mediano, e a gente começa a acreditar de fato e a avançar. Olha esse texto aqui no livro de Jó, olha que lindo essa palavra de Jó aqui, capítulo 19, por favor, abra lá. Jó 19, 25 e 26, daqui é bom para você grifar na sua Bíblia. Jó, você sabe que Jó passou por um momento assim terrível, perdeu tudo, num só dia, perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu tudo, depois ainda veio enfermidades. Olha o que ele diz aqui nesse versículo 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor, vamos falar juntos, porque eu sei que o meu Redentor, e por fim se levantará sobre a terra, quer dizer, e por fim se levantará sobre a minha vida, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Meu irmão, isso é fantástico, porque a gente vai lendo na palavra e vendo esses homens, sabe, desatando a fé, desatando, tomando algumas atitudes, desatando, tomando, crendo. Não, eu creio. Meu irmão, tem muitas coisas que não combinam mais com a nossa vida, porque a gente já conhece a verdade, a gente já conhece o resultado, a gente sabe aonde a gente vai chegar. Eu sei que o Senhor fará maravilhas. Jó, ele coloca o seguinte, olha, eu sei que o meu Redentor vive. O que eu estou vivendo é um momento de crise, é um momento de humilhação, perdi tudo, mas uma coisa é certa, o Senhor fará milagres sobre a minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive, e olha, Ele ainda vai se levantar sobre a minha vida, e eu verei os milagres do Senhor, ainda que minha pele se consuma, o Senhor fará milagres na minha vida. Isso é despertar a nossa fé. Meu irmão, se você decide olhar os problemas e agir como todo mundo, em desespero, em aflição, meu irmão, isso é natural da nossa vida, mas nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Quando Ezequias se viu totalmente cercado, lá em 2 Crônicas 32, ele reuniu o povo e disse, olha, nós precisamos tomar algumas atitudes. Então vamos fechar as rachaduras, para que o nosso inimigo não tenha água, que a água não vá para fora. Vamos fechar essas rachaduras. Mas ele diz uma coisa fantástica para o seu povo, diz assim, olha, presta atenção, maior é aquele que está conosco, mais são aqueles que estão conosco, com eles está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Despertar, Jesus disse, aonde está a tua fé? Onde está? Despertar, desbloquear. Porque a tendência, meu irmão, é a gente, se está tudo bem, a gente está feliz com Deus, a gente está alegre, vai dar tudo certo. Quando a coisa começa a ficar difícil, a gente já entra em desespero. Deus, o que está acontecendo? Meu barco vai virar? Não, meu irmão, não vai virar. Agora você precisa desbloquear a tua fé, tomar algumas atitudes que é natural daquele que crê no poder de Deus. Conhecer a palavra, amar a palavra, confessar a palavra, assim diz, assim está escrito.
Olha, o próprio Jesus, diante da tentação, lá em Mateus capítulo 4, ele repete várias vezes: está escrito, está escrito, está escrito. O próprio Jesus usou a palavra como defesa. Está escrito, é isso aí, é a palavra de Deus. Desbloqueia a tua fé. Meu irmão, se eu pudesse deixar isso bem claro para a tua mente hoje: desbloqueia a tua fé. Tira essa mentalidade de pequeno, tira essa mentalidade de que não vai dar certo, tira essa mentalidade de que você não, que Deus não vai te ouvir, tira essa mentalidade de medíocre. Toma posse das promessas de Deus para a tua vida e fale das promessas de Deus em nome de Jesus. O segundo aspecto que eu queria deixar para você é a atitude. Atitude. Não viva do passado, mas traz do passado lições. Atitude. Você tem que olhar o problema e declarar aquilo que você crê. Eu falo muito sobre família, porque sempre temos muitas famílias, mas quantas vezes você vai ter que dizer para você mesmo: não, eu entrei nesse casamento e em nome de Jesus vou levar até o fim, até que a morte nos separe, em nome de Jesus. É fácil? Não, não é fácil. Tudo é simples? Não. Onde tem gente tem problema, mas você decide. E você ora, e você fala a Deus: Senhor, minha casa vai ser um pedaço do céu em nome de Jesus. Senhor, a tua bênção vai estar dentro da minha casa. Meus filhos serão discípulos do Senhor. Eu não aceito que o diabo roube meu filho em nome de Jesus. Porque às vezes a gente recua, a gente se conforma. Não, a fé precisa ser vivida. Você sabe quais são as promessas de Deus? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabe, você leu na palavra, você viu? Então declare isso na tua vida. Está escrito: onde puser a mão, prosperará. Senhor, eu creio, põe as tuas mãos sobre a minha vida, abre as janelas dos céus, me dá graça, me dá inteligência, que eu coloque a mão em coisas boas, livra-me de todo mal, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu tenho que agir. O que Jesus disse para eles: onde está a tua fé? Agora é hora de crer. Agora é hora de crer. Agora é hora de avançar. Você pode falar com Deus sobre as tuas dores, mas você já pode declarar diante de Satanás que a vitória é tua. Você pode falar das suas dores. Eu gosto muito dessa oração, dessa palavra de Jó. Jó dizendo: olha, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu sirvo a um Deus vivo, eu sei que Ele vai responder a minha oração, eu sei que tudo tem um propósito. Estou passando um momento difícil, mas eu sei que o Senhor vai se levantar e mudar a minha sorte. Eu sei. E a terceira questão, meu irmão, fala para quem está do seu lado: paciência. Fala para ele: paciência. 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 Ele vai responder a sua oração. Paciência. A tempestade te aperfeiçoa. As lutas trabalham no seu caráter. As dificuldades te dão a capacidade de avançar. Você percebe que a crise gera criatividade, que os problemas te dão a percepção de que as coisas não estão muito bem. Quantas vezes dentro do lar a gente vai levando a vida achando que está tudo bem, de repente vem uma crise, e a crise a gente fica assim meio assustado: meu Deus, como é que pode? Não, as coisas não estão indo bem. Você pensou que estava indo bem, então aproveite para fazer acertos. Meu irmão, no retiro de homens, na primeira mensagem do pastor Abner, mas ele detonou os homens. Nossa, detonou. Vou dar só uma dica que eu falei para você não ouvir, mas porque a família de Ezequias estava toda bagunçada. E Deus disse: Ezequias, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Eu estou aborrecido com você. Engraçado, né? Deus não está aborrecido com a mulher dele. Quem está fazendo besteira é a mulher, eram os filhos.
E ele disse: não, estou aborrecido com você. Você é o cabeça, você não fez certo. Estou aborrecido com você. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa em cima dos outros. Ah, casei, essa minha mulher, ela é teimosa. Ah, meus filhos, os amigos, esses amigos. Meu irmão, às vezes a má influência é teu filho. Você está achando que a má influência é o filho do vizinho? É teu filho. Desperta, acorda, acorda. Acorda, clama a Deus. Agora, tenha paciência. Quem crê, persevera. Quem crê, busca. O texto é muito claro. Se você crer, se você tirar a pedra, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, e se você tirar a pedra, você vai ver a glória de Deus. A nossa fé precisa ser despertada, precisa ser praticada. Quando Moisés estava doente no hospital, nós estamos lá, e as coisas piorando. Entrou um médico e desenganou, disse que não havia mais solução. Então, nós recebemos aquela palavra. Não tinha mais solução. Eu já estava orando, dizendo: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas o meu pastor veio nos visitar. E ele abriu a porta do elevador e olhou para mim, eu estava lá no final do corredor, e disse: fé é para essas horas. Imagina o corredor do hospital, aquele silêncio e aquela voz grave que ele tinha. Fé é para essas horas. Fé é para os momentos mais difíceis da vida. Ele foi andando e ele foi pondo o dedo no meu nariz. Fé é para os momentos mais difíceis da vida. É para quando você é lançado na cova dos leões, você continuar crendo. É para quando vier a fornalha, você continuar crendo. Fé é para essas horas. E eu confesso, meu irmão, naquele dia ele acendeu a minha fé. E nós tomamos posse. Depois que ele foi embora, eu e Eliana, nós oramos. Dizendo: Senhor, tu podes fazer. Se o Senhor quiser levar, o Senhor é Deus. Mas enquanto tiver fôlego de vida, a gente vai orar. Nós vamos crer, nós vamos buscar. E oramos, e cremos. E Deus fez o milagre. Porque a nossa fé precisa ser despertada, desbloqueada. E a melhor maneira é a gente ler a palavra, ficar mais perto da palavra, falar da palavra. Olha, a coisa está ficando feia. Não, o Senhor proverá. Ah, está ficando... Não, o Senhor proverá para si o cordeiro. Oh, mas a coisa... Não, Deus vai fazer. Não, eu estou debaixo de promessa. Maior é o Senhor sobre a minha vida do que toda aflição. Pode vir, 1000 cairão ao teu lado. Eu tenho que confessar a palavra. Eu tenho que ter atitudes de alguém que crê. Eu tenho que me mover. Eu tenho que ter paciência, esperar em Deus. Mas uma coisa é certa: o milagre virá em nome de Jesus. Aonde está a tua fé? Essa é a questão. Chegou a hora de você despertar a tua fé. Chegou a hora de você olhar para os problemas com outra visão e falar para os teus problemas que você está debaixo de promessa e que o Senhor disse que Ele faria maravilhas na tua vida. Para a nossa igreja, esse é um ano de maravilhas. E nós estamos declarando isso, um ano de maravilhas. E eu creio, meu irmão, que ainda vai acontecer muita coisa grande. A glória do Senhor será vista sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias. Olha, meu irmão, eu quero um grande avivamento, mover de Deus, pessoas se convertendo, aceitando a Jesus. Meu irmão, vamos lá, vamos servir a este Deus. Ano de bênçãos, de maravilhas, em nome de Jesus. Mas por favor, desbloqueie a tua fé, desperte a tua fé. Acorda. Você tem Jesus. Não dê chance para o diabo, não. Toma posse das promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, por favor, eu queria orar com você. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, que nós temos de folhear a tua palavra
e de nos confrontar com ela, Senhor. Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, aquilo que eu falei demais, me perdoe. Aquilo que eu deixei de falar, por favor, Senhor, completa sobre cada vida em nome de Jesus. Mas que muitos aqui, Senhor, sejam acordados, despertados, que fé seja desbloqueada, que pessoas, ó Deus, tenham coragem de levantar a sua voz e falar, ó Pai, com autoridade, declarar a vitória, porque só o Senhor é Deus. Nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Você que quer colocar a tua vida diante do Senhor, dizendo: Deus, eu recebo esta palavra pela fé, vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Feche teus olhos, por favor. Senhor, eu quero colocar diante de Ti este povo. Tu conheces cada coração, Tu sabes, ó Deus, das necessidades. Quantas vezes, ó Deus, os problemas travam, parece que o aborrecimento vai envolvendo os corações. Quantos que perdem o ânimo, Pai, de viver, de se projetar. Mas nesta manhã, Senhor, o Senhor nos diz para desbloquear a nossa fé. Quando o Senhor perguntou para os seus discípulos: por que temeis? É como se dissesse: não tem lógica, eu estou no barco, o barco não vai virar. E esses homens ficaram impressionados. Assim, ó Deus, seja a caminhada de cada um. Eu sei que o Senhor sempre nos surpreende, eu sei que o Senhor sempre tem coisas novas. Assim, meu Deus, que a Tua mão esteja sobre cada vida em nome de Jesus. Senhor, que todas as barreiras caiam em nome de Jesus, e a Tua bênção prevaleça sobre cada vida. Oh Deus, fortalece o coração, que possam ser desbloqueados problemas nos lares, Senhor, que sejam sanados em nome de Jesus. Senhor, questões financeiras, que haja milagres, ó Deus. Questões pessoais de perturbação, que haja libertação em nome de Jesus. Oh, nós declaramos a vitória, pois só o Senhor é Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor, e Te louvamos em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra. O Senhor conhece o meu coração, e eu recebo esta palavra, porque creio que o Teu poder há de se manifestar sobre a minha vida, não por mim, mas por causa das Tuas promessas, por causa do Teu nome. Em nome de Jesus, eu recebo a bênção, o desafio, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus.